nesta manhã. Queremos que a tua palavra é uma palavra revelada. O Senhor usou homens inspirados pelo Espírito Santo para que a tua palavra chegasse até nós. Obrigado por esse privilégio, e cada um que aqui está possa experimentar de uma revelação, possa experimentar a Deus da verdade, que é a tua palavra. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Penso que nos dias atuais, muitas coisas se tornaram prioridades para os cristãos. E a gente vai dirigir uma palavra, independente da sua religião, você que nos visita, palavra pensando nesse contexto cristão. Aqui não temos divisão de igreja, de rótulo, e muito menos de, podemos chamar, religião, que alguns preferem separar os cristãos em religiões. Não pensamos nisso. Cristão é aquele que segue a Cristo, independente dele estar ou não numa igreja. Lógico que sem a igreja se torna muito mais difícil ser um cristão. Aquele que declara ser cristão, no censo do IBGE, ele deveria pensar se ele realmente segue a Cristo. Porque a igreja é uma estratégia de Deus para que os seus filhos possam estar na comunhão e afastados desse mundo. A igreja não é o caminho, a igreja é a tabuinha, né? Aquela placa que sinaliza para onde devemos ir. E a igreja precisa sinalizar o caminho que é Cristo. Então, o papel da igreja é fundamental para que você seja cristão. Então, como eu estava dizendo, algumas prioridades nasceram no coração de todos nós e muitas vezes nós confundimos com necessidade. Hoje eu não tenho dúvida que nós colocamos como prioridade, além nós que estamos aqui na igreja, muitos estão ainda comprando coisas, alguns chocolates, montando a sua ceia de Páscoa, alguns estão dando presentes, alguns ainda, cedendo à tentação deste mundo, estão comprando ovos de coelho. Misericórdia, nem a ciência explica isso. Mas nós nos deixamos enganar e enganamos os outros. Mas, pastor, é apenas uma cultura? Sim, mas é uma cultura estragada. É uma cultura deficiente. É uma cultura na qual nós poderíamos dizer, não quero isso para a minha vida. Então eu brinco dizendo, talvez o chocolate seja cultura. Transformar a vida em algo mais doce pode ser uma cultura. Mas vamos tentar fugir da mentira. Então eu não chamo de pecado, quem sou eu para dizer isso, mas abomino a ideia de mentirmos para os nossos filhos na prática do ovo. Quer dar um ovo, dá um ovo de galinha. E mande-o, ensine-o a fritá-lo. Dê os costumes que eles vão precisar lá na frente. Mas viver num mundo cheio de mentiras é para quem vive mais este mundo do que as coisas de Deus. Então nós temos, eu falei sobre prioridades e necessidades. As necessidades, as coisas necessárias, são aquelas sem as quais não vivemos. É necessário você ter saúde, dinheiro, alimentação, tudo isso é necessário. Não seremos hipócritas em dizer, não preciso de saúde, não preciso de dinheiro. Como assim? Você tem um corpo, foi dado por Deus, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Nós temos esse corpo para usar para a glória de Deus. Às vezes nos esquecemos disso. Mas são essas coisas, não é, que sobre elas Jesus já orientou e nós não devemos andar preocupados com as necessidades. Quando ele escreve no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, versículo 25, ele vai dizer, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Olha, ele está falando das coisas necessárias. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Depois Jesus, você vai ler na sua casa, eu espero que você anote ou guarde no coração esse versículo, e depois você lê os outros versículos, quando ele vai dizer, olha, os lírios, eles não precisam trabalhar para se vestir, e nem Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se veste como um deles.
Então, o que você deve fazer é trabalhar, produzir, cuidar de si, mas não corra atrás dessas coisas. Não viva correndo atrás do enriquecimento. Quantos são aqueles que juntaram em celeiros muitos dos seus rendimentos? E Jesus, numa parábola, vai dizer, aquele homem que destruiu os celeiros menores, construiu maiores, para dizer para a sua alma, agora você tem um bom tempo pela frente. E Jesus, na parábola, diz, louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você tem vai deixar para quem? Quem vai usufruir? Então não significa que não devemos ter, ou juntar, ou negociar. Ele diz que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Isso é necessário. Isso faz parte de uma vida. Se eu tenho saúde, dinheiro, se eu tenho trabalho, dignidade, uma casa, isso me ajuda a viver de modo a glorificar a Deus com o meu corpo. Então isso é necessário, sim. Mas quando vivemos num mundo que começa a mudar o sentido ou trazer confusão entre necessidade e prioridade, aí a coisa fica muito mais séria, irmãos. A coisa fica complicada. Porque no dia de hoje, muitos colocaram como necessário ou prioritário festejar a Páscoa de um modo diferente, não fazendo menção da ressurreição de Cristo. Então, para alguns, comemorar a Páscoa é quase que necessidade. E eles estão correndo atrás disso. Alguns estão colocando apenas como uma prioridade, e nem sei se podemos chamar assim, porque estão comemorando uma Páscoa que não nos arremete a Cristo. Então, nós devemos pensar um pouquinho o que seria verdadeiramente agora a prioridade. Eu vou dar uma explicação, uma frase, eu espero que você guarde no seu coração. Prioridade é tudo que resume e finaliza o propósito da nossa criação. Tudo que resume e finaliza. Se eu entendo o propósito de eu ter nascido, e a Bíblia diz que nós nascemos, fomos criados para a glória de Deus, eu tenho que colocar como prioridade viver para a glória de Deus. Muitos deixam de lado essa prioridade para correr atrás das necessidades. Porque muitos não conseguem tempo para estar em comunhão, para orar, para jejuar, ou mesmo vir à igreja, porque estão ocupados demais com as suas necessidades. No entanto, deveriam procurar fazer algo pelas suas reais prioridades. Você não veio ao mundo para se vestir bem. Deus não colocou você aqui para você usar roupa de grife. Se você usa, é bênção de Deus. É algo a mais que Deus te deu. Mas você não nasceu para isso. Deus não está preocupado se você consegue se vestir muito bem ou não tão bem. Não há essa preocupação no coração de Deus. Comer bem. Ai, Deus me abençoou de tal maneira que eu como bem. Ora, se você trabalha, a semente do seu trabalho vai fazer com que você coma bem. Mas isso vem de Deus. Como assim? Você está dizendo que aqueles que não comem bem não têm Deus? Jesus diz que cuida de todos. Deus cuida de todos. Isso serve para o dinheiro, para a fama, um mundo em que as pessoas estão buscando fama, ostentação. É um mundo bem que nós conhecemos muito bem. Então, o Deus que nós criou, ele talvez não seria tão sábio fazer todas essas coisas para a gente dizer, isso é para a glória de Deus. Olha, eu tenho isso é para a glória de Deus. Eu quero testemunhar, pastor, porque eu comprei algo, é para a glória de Deus, Jesus é maravilhoso, e os que não têm? Será que eles não vivem para a glória de Deus também? Vivem, sim, talvez não entendam isso. Mas se nós começarmos a entender isso e saber que tudo isso um dia vai passar, a ideia é que a doença vai passar. Como a saúde também vai passar. A pobreza vai passar. E quando eu falo passar, é passar mesmo. Quem morre não é mais pobre nem rico. Acabou. E os que são ricos também vai passar. Ah, pastor, eu tenho tanta felicidade nas coisas que o Senhor me deu. Ok, glória a Deus, viva para a glória de Deus. Mas não se esqueça que um dia tudo isso vai passar. São páginas que nós viramos na nossa vida. Nós fomos criados, queridos, para a eternidade. O apóstolo Paulo vai tentar nos explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes que a gente pense na eternidade, nós sabemos que aconteceu um contratempo, né? A Bíblia explica numa história muito linda, desde o Gênesis, que aquela ideia de eternidade foi quebrada por uma liberdade do homem.
do homem no sentido casal. O homem e a mulher escolheram, fizeram algumas escolhas. E aí veio a queda, a Bíblia chama de pecado, a desobediência, e se interrompeu. Não anulou como cantamos, não. Ninguém frustra os planos de Deus. Nós fazemos parte de um plano de salvação que lá no jardim foi meio que interrompido, atrasado. Mas há um amor de Deus tão claro em nos manter de pés, em nos salvar, em nos conduzir à presença dele, para que isso seja resgatado, logicamente. O homem, a partir do pecado, passou a viver aquele direito adquirido. Ele adquiriu o direito de fazer escolhas. E a primeira escolha não foi muito boa. E ele passa a viver, então, pela própria vontade. A eternidade, que antes era parte da vida do homem, passou a ser agora objeto de vontade. O que é um objeto de vontade? Eu escolho se eu quero ou se não quero. Eu não sei se você sabe disso, mas você tem o direito de escolher. Se você quer a eternidade com Cristo ou sem Cristo. Não quero nem arremeter você a pensar em céu ou inferno. Porque no mundo de hoje, muitos nem acreditam nem no céu nem no inferno. Mas eu posso dizer para você que, segundo a palavra de Deus, e ela é a verdade, você pode dizer amém, se você crê na Bíblia, ela diz que a eternidade é uma realidade. E nós devemos escolher se queremos a eternidade com Cristo ou sem Cristo, na luz ou nas trevas. Então, para isso, a gente precisa decidir como queremos a nossa eternidade. Abrir mão um pouquinho de pensar nas coisas passageiras, não é deixá-las de lado, é continuar trabalhando, prosperando, acumulando os seus bens, deixando a riqueza. Falava esses dias para uma pessoa e dizia, você está deixando o quê para os filhos ou para os filhos dos filhos? Riqueza? Eles vão brigar por isso. Algumas famílias se matam pelas propriedades que foram deixadas. É um engano. Talvez você devesse deixar a seta que indicasse a eternidade. E depois disso, sim, você pode deixar o que você quiser. Afinal de contas, você conquistou, você quer o melhor para a sua família. Mas se eu não apontar para a eternidade, isso logo vai acabar. Isso se não pensarmos nessas disputas tão horríveis, né? Então o apóstolo Paulo começa a explicar àquela igreja sobre a ressurreição de Cristo e como ele crê que se ele seguir Cristo, ele também vai alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui estamos falando de um homem que coloca isso como uma prioridade máxima, viver para Cristo, mas num extremo que muitos talvez não copiassem. Eu duvido que você copiaria a fé do apóstolo Paulo, que depois, enquanto Saulo perseguia os cristãos e depois ele entendeu que estava errado, se arrepende, tem um encontro com Cristo, ele começa a aprender com os irmãos, os apóstolos, a ser um cristão literal, de verdade. E a partir dali ele começa a abrir mão do seu eu, sabe? Ele começa a abrir mão das suas vontades, das coisas passageiras, mas ele abre mão literal. Nós vamos ver isso aqui. E ele fala sobre essa esperança que tem que ser nutrida, irmãos. Viver com Cristo não é desejar morrer. Não é amar a morte. Pelo contrário, é amar a vida, cuidar do corpo que ele deu para que esta vida seja prolongada e saudável, mas colocar os olhos na eternidade, principalmente na ressurreição. Uma ressurreição tão debatida, né, como foi falado aqui no sentido do teatro, a proclamação, a mentira, a ilusão, o chocolate. Eu não sei se vocês repararam, o chocolate hoje era duplo, né? Ele era branco e preto. É porque ele escondeu o gesso que estava no braço. Chocolate em dobro. Mas pensa, queridos, no que o apóstolo Paulo está falando para aqueles que se dizem cristãos e não se lembram que haverá uma morte e ressurreição e que a eternidade faz parte. Quem não pensa nisso, na verdade, ainda não experimentou de Cristo. Vive ainda nos rudimentos desse mundo enganoso, ilusório e passageiro. Por isso, muitos cedem às tentações desse mundo. Então, Paulo estava fazendo sua segunda viagem missionária, inaugura a igreja em Filipos, e ele escreve uma carta. Segundo a própria Escritura diz, ele estava na prisão, aí mesmo, em Filipenses, capítulo 1,
Eu vou ler e você pode acompanhar. Filipenses capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, falando do ânimo daqueles crentes, né? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o encontro que eles iriam ter com Cristo, cada qual no seu tempo. Aliás, versículo 7, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Aqui ele começa a sinalizar que ele está preso, e a gente vai continuar lendo, porque ele vai falar que essas provações que ele está passando, né, que ele está vivenciando, a prisão é uma delas, é um modo de contribuir para a fé, para ele se manter firme. Todo aquele que está preso pensa em um dia ter liberdade. Aí a pergunta que se faz é: liberdade para quê? Você percebe isso? Quantas pessoas que lá estão trancafiadas hoje, pelos seus delitos ou não, enfim, mas que desejam ter liberdade. A pergunta que se faz é: liberdade para quê? Para voltar a cometer delitos ou para se arrependerem de verdade? Isso aqui é pensado na questão da vida. Aí mesmo no capítulo 1, versículo 12... Porque a nossa luta, olha aí o que ele diz, não é contra a carne, ou sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os... Não, estou lendo errado. Ai, meu Deus, se ninguém me corrigiu, por que vocês não fizeram isso? Foi o vento que pulou. Capítulo 1, aos Filipenses, a projeção ficou doida agora, né? E agora, pastor, esse texto não me passou? Capítulo 1, versículo 12, quero ainda, irmãos, agora sim, que saibam que as coisas que me aconteceram, olha o que ele diz, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Puxa, como assim? Versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo não é um criminoso. Para eles, para o mundo do seu tempo, o crime era seguir Cristo. Mas ele abre mão de atender às necessidades do mundo justamente para seguir Cristo, e ele é penalizado. Versículo 14, os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então eles ficam animados, mas Paulo está preso, vamos ficar tristes do nosso irmão que inaugurou a igreja, e agora o que vai acontecer, queridos? Ele está preso por Cristo, e se ele está preso por Cristo e eu tenho liberdade em Cristo, eu vou usar a liberdade que eu tenho para viver para a glória de Cristo. Você pode dizer amém por isso? A gente às vezes não percebe, mas as provações da nossa vida tendem a atestar se estamos ou não em Cristo. Tem provação que você vai dizer, eu estou passando por isso porque eu não estou em Cristo. Mas tem outras que vai dizer, eu estou justamente passando por isso porque eu estou firme com Cristo. É quando a gente não entende, né? O mundo não entende, quando o crente, como cristão, ele passa por uma prova e continua na igreja, na presença de Deus, orando. Às vezes eu falo, irmão, você está orando muito? Ele diz, não, então eu vou pedir a Deus uma aprovação para você, porque quando estamos na aprovação a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente se lembra mais da igreja. A gente procura uns aos outros para pedir ajuda, mas não é a ajuda que pedimos no Facebook e no Instagram. É um pedido de socorro a Deus, como Israel pediu lá, depois de 400 anos habitando no Egito e muitos vivendo a escravidão. O que eles fizeram? Usaram a provação para se aproximarem de Deus. Mas nós não precisamos passar por provações para nos lembrarmos de Deus. Se você não está passando nenhuma provação, lembre-se que você é um agraciado e que Deus te trouxe a presença dele para você participar de tudo isso. E que isso marque o seu coração, e que isso esteja em você, e que você leve tudo que você aproveitou de bom nesse lugar no seu coração e diga, não, eu preciso sim tomar uma decisão na minha vida, eu preciso estar focado na ressurreição. Paulo vai dizer, o nosso alvo é a ressurreição. O nosso alvo não é riqueza, o nosso alvo não é saúde, isso faz parte de uma vida. Mas todos nós que entendemos o motivo de nascermos, que é para a glória de Deus,
nós devemos estar focados na ressurreição. Então nós precisamos estar atentos para quê? Para não errar o alvo. Aí o pecado ser traduzido por muitos como errar o alvo. Ele pecou. Sim, o que seria pecado? Errar o alvo. O alvo dele deveria ser Cristo e não é. O alvo dele deveria ser viver para a glória de Deus e não está fazendo isso. Ele foi criado para viver para a glória de Deus. Lembra do salmo que nós lemos? Que o salmista estava nos convidando como gentios a viver para a glória de Deus? Todos que foram criados para a glória de Deus. Mas nem todos entendem ou querem entender isso. Então eles fazem as suas escolhas. É quando o apóstolo Paulo, aí mesmo em Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Por que ele está falando isso? Porque ele está escrevendo a uma igreja. E a igreja, por mais maravilhosa que seja, não é perfeita. Você pode dizer isso com as suas palavras? Não existe igreja perfeita. Por quê? Por mais que ela esteja debaixo da graça de Deus, ela é dirigida por homens. Pastor, eu vou sair dessa igreja porque o irmão pisou no meu pé. Que bom, é sinal que ele tem pé e você também, né? Porque em todo lugar alguém vai pisar no seu pé. Em todo lugar nós vamos ser abraçados ou vão querer se afastar de nós. Em todos os lugares, isso acontece na nossa família de sangue, irmãos. Muitos estão mais próximos, outros não querem nem falar mais com você, outros querem o seu dinheiro. Vou dar uma notícia aqui para os que têm mais de 70. Eles querem o seu dinheiro. Quem quer o meu dinheiro? Calma, estou falando do imposto de renda, irmãos. Mas pode ser pensado como família, viu? Sim, eles querem, é natural, né? É lei, graças a Deus por isso. Então, não adianta por aí jogando dinheiro fora. Não vou deixar dinheiro para os filhos, para os netos. Deixa sim, abençoa a sua família. Não esquece de dar o dízimo, hein? Não esquece. Mas veja como o apóstolo Paulo, aconselhando essa igreja, ele diz assim: tome cuidado, quem são os cães? E esse sentido, a palavra cão, não está falando necessariamente de um animal ou de um ser raivoso. Mas era assim que os judeus se referiam aos não-judeus. E Paulo está fazendo aqui uma ironia. Quem são os cães de verdade? Aqueles que se vestem de uma capa religiosa, que eram os judeus que estavam ensinando Paulo numa identidade no Antigo Testamento, debaixo da lei. Paulo é letrado, Paulo é um homem estudado, Paulo não é nem como Pedro é pescador. Vamos entender um homem que não teve oportunidade, mas Paulo teve oportunidade. Enquanto era Saulo, ele se encheu de sabedoria, mas essa sabedoria humana, essa religiosidade não contribuiu para nada, porque ele teve que aprender tudo de novo. Você lembra como foi o encontro dele com Jesus? Depois de muito tempo, Jesus é ressurreto. Jesus aparece para ele, ele ouve a voz, ele vê a luz, ele fica cego, ele tem que começar do zero. Um cristão que quer abrir mão do seu eu para aprender com Cristo, ele precisa começar do zero. Ele tem que reconhecer que ele é pecador, ele tem que se arrepender, ele tem que se humilhar, ele tem que aprender as coisas de Deus. Então não adianta os meus canudos, as minhas universidades, o meu conhecimento. No que diz respeito à ressurreição, não vale para nada. Isso tem valor nesse mundo, e bom valor. Faça, conquiste, estude, trabalhe. Mas isso não tem nada a ver com a ressurreição. O que Paulo está falando? Desses cães, cuidado, acautelai-vos, porque isso cauteriza a mente, viu? A gente fica cauterizado por alguns ritos humanos, como a Páscoa do coelhinho, que não é religioso, mas cauterizou a mente de muita gente. Eu tenho que comprar um bombom, eu tenho que comprar um chocolate, eu tenho que comprar o ovo, é Páscoa, gente, se eu não der o meu presente, se eu não fizer isso na família, para o teu coração. Primeiro você se lembra que Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa, louvado seja Deus. O efeito disso é maravilhoso. Paulo vai falar ainda dos maus obreiros. Olha, quem são os maus obreiros? Em todas as circunstâncias, são aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Eu não vou nem usar aqui a conotação de obreiros maus, servos maus, porque esses existem também, mas aqueles que não procuram fazer a obra de Deus com excelência.
Ele fala da falsa circuncisão. Você lembra que a circuncisão era um rito religioso do judeu, não é? Que cortava o prepúcio do menino no 8º dia. Isso foi migrando, foi mudando, até chegar ao ponto de só é salvo quem é circuncidado. Paulo diz, ei, que isso? Cuidado com essa falsa circuncisão. Nós somos a circuncisão. Capítulo 3, versículo 3, aí mesmo de Filipenses. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, olha aí, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos em quê? Na carne. Se eu não sou de fato alguém aliançado com Deus, se eu não tenho uma aliança com Jesus, se eu não me arrependi, se eu não cumpro a comunhão, eu estou vivendo uma falsa circuncisão. Por isso que você encontra um falso cristão. Às vezes a gente usa o termo crente, mas não está se referindo. Crente é todo aquele que crê, né? Não está falando só da igreja A, B ou C. Então vamos ao termo cristão. Por que tem cristão que é verdadeiro e cristão que é falso? Você já conheceu gente dizendo assim, não, pode fechar negócio, rapaz, sou cristão, rapaz. Não, sou de Cristo, minha igreja é aquela ali, ó. Já falei para parar com esse negócio de dizer que você é da igreja lá do pastor Jaba. Olha, eu sou da igreja do pastor Jaba, viu? Se você vai fazer coisa errada, nem diga que é de Jesus. Mas se você vai fazer algo bom, não precisa dizer de qual igreja você é, mas você pode dizer, não, eu tenho no meu coração Cristo. E a minha palavra é sim, sim, não, não. Eu não vou vacilar, porque o meu alvo é a ressurreição. Você pode dizer glória a Deus? Aí no capítulo 2, versículo 3, aí mesmo de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, não façam nada por interesse ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. É difícil cumprir isso, pastor? Pode ser, para alguns é, para outros não mais. Não, eu não faço isso para aparecer para ninguém, eu faço porque Deus está me vendo. Eu faço porque eu vivo para a glória de Deus, eu faço porque eu tenho que fazer. É minha prioridade agradar a Cristo. Faça por humildade. Você lembra quando Jesus disse àquela mulher samaritana, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24? Que coisa maravilhosa. Os verdadeiros adoradores, Deus é Espírito, ora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele quer dizer em espírito? No invisível. Espírito é aquilo que você não vê. Tá? Espírito é aquilo que você não vê. Então você faz de um jeito que as pessoas não estão vendo. Isso é uma humildade. Mas Deus está vendo todas as coisas, porque Ele está onde estão as coisas verdadeiras. E se você faz algo verdadeiro, procurando agradar a Deus, não para os homens, para que eles vejam, essa era a crítica de Jesus contra os judeus religiosos da sua época. Eles iam para as ruas, praça pública, orar para que todo mundo visse. Eles ficavam vestindo as roupas lindas da época, mas para que todo mundo visse, não era para Deus. Porque se o coração não estava puro, Deus não recebia oração nenhuma, irmãos. Aqui está a diferença do que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Vou continuar lendo Filipenses capítulo 3, versículo 4, você que está acompanhando. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Olha o que ele diz sobre ele. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele vai dizer que ele era o cara, mas que para Deus não tinha valor nenhum, porque ele estava sendo o cara para fazer a coisa errada. Que no coração dele era certo. Veja como o coração do homem é enganoso. Ele dá todos os motivos dele ser alguém realmente diferente na sua época. Versículo 7, ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que eu escolhi viver uma vida de verdade com Cristo. Agora eu quero Deus, agora eu quero estar na presença de Deus, agora eu quero orar e saber que Deus está me ouvindo. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Ele, caiu a ficha, é isso que dizem? Caiu a ficha. Ele disse, meu Deus,
Eu fazia tudo em nome de Deus, eu pensava que estava fazendo a coisa certa, eu investi tempo, dinheiro, eu estudei, mas no final eu estava indo na direção contrária. Agora ele tem um encontro com Cristo, o versículo 8 vai dizer, coisa linda, quando ele diz assim, na verdade, irmão, você pensa que é fácil dizer isso? Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi. Às vezes a gente fala em abrir mão, mas eu estou falando em perdi. Perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Vou dizer para você, se você não entender que o que Deus te deu comparado à ressurreição é lixo, pastor, é lixo. É lixo, porque para onde você vai, você não vai usar a casa, o carro, o dinheiro, a roupa, nem a saúde. E eu penso que para onde a gente vai, a gente não vai ter conta de luz nunca mais. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Ele será a nossa luz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu pago uma conta alta da energia, irmãos, eu falo, um dia isso vai acabar. Vai. Eu vou ter luz de graça. Cristo é minha luz. E pago a conta, triste, lógico, chateado, mas pago, tenho que pagar. Esse negócio de gato, irmão, eu não vou, não está escrito aqui não, mas eu vou falar, eu tenho que falar. Gato é do inferno. Não o gatinho, né? O gatinho é de Deus, mas o gato que o mundo inventou é do inferno. E a gente é seduzido a isso porque, pastor, também a conta do jeito que veio, o mundo corrobora para isso, né? Aí o cristão vai se levar pelas coisas do mundo e fala assim, quem sabe? Aí aparece aquele camarada dizendo assim, posso dar um jeito nisso aí para você? Um dinheirinho. Aí você, olha, eu vou dar só um dinheirinho, vou ganhar bastante, vou economizar bastante, mas aí o Espírito está tentando dizer, mas vai perder a salvação. Mas como assim? Fazer gato perde a salvação? Ora, imagina você chegando no céu, tudo iluminado, o anjo com um livrão, seu nome completo, CPF, nome do pai, da mãe, não vai ter homônimo, porque ele tem até a relação do DNA lá, está tudo lá, e você chega confiante, servo de Deus, na igreja, louvando, pastoreando, fazendo qualquer coisa na glória, na presença de Deus, e a glória sendo derramada, mas o gato está lá. O gato está lá. Aí você pensa que ninguém sabe, até você esquece que tem gato. Aí quando chega lá, o anjo diz, puxa, está tudo certo, cumpriu esse, cumpriu, aí ele vai ticando. Aí ele olha assim e fala, você tinha bichinho de estimação? Você diz, não, eu sou alérgico. Alérgico a quê? A gato? Qualquer pelo de animal eu sou alérgico. Entendi, é porque o gato que você tinha não tinha pelo. Aí cai a ficha, ele diz, entrei na porta errada, ele diz, entrou. Aperta o botão do elevador, porque o mesmo elevador que sobe é o que desce. Não preciso dizer mais nada. Quando Paulo diz, eu quero viver de modo sublime, sabe o que é ser sublime? É excelente, perfeito, perfeitíssimo. Isso é um esforço que nós vamos, depositar na nossa vida. Por quê? Porque ninguém que aqui está, ninguém, irmãos, começando por mim, está pronto para se encontrar com Cristo. Mas nós temos que nos aprontar. Você lembra quando Isaías é chamado por Deus e ele vê a glória, o séquito de Deus? O profeta diz que ali os serafins voavam, os seres celestes diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não diziam, porque Deus era misericordioso, mas eles não diziam, tu és misericordioso, misericordioso, misericordioso. Não, porque o maior atributo de Deus não é misericórdia, apesar dele ser misericordioso. Eles não diziam, todo-poderoso, todo-poderoso. Não, Deus tem todo o poder, mas o atributo maior de Deus é a santidade. E se nós queremos morar com Ele eternamente, nós precisamos ser santos. Diga glória a Deus por isso. Então a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. A gente tem que refletir. E por que esta palavra é trazida hoje? Porque 8 almas decidiram começar um passo à santidade. Na obediência, no rito da igreja, no cumprimento da palavra, obediência a Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-as. O que nós estamos fazendo é cumprir isso.
Versículo 9, a gente está acabando. Versículo 9. E ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Veja como está tudo ligado. Quanto tempo você se dedica a ouvir a palavra? Quanto tempo você se dedica a viver um tempo com Deus, orando, buscando entendimento, não apenas ouvindo na igreja a pregação, a prédica, né, do bom pregador. Pastor, no YouTube eu fico tão feliz quando eu ouço o pastor tal, o fulano, o ciclano. A gente fica animado com essas coisas, mas depois que você ouve o que ele está dizendo, você cumpre? Ou você vira a página? Ou você muda de canal? É muito sério isso, queridos. Paulo tinha medo, eu digo assim, né, uso as minhas palavras, de que a igreja de Filipe, a igreja dos filipenses, se tornasse uma igreja de oba-oba. Pode tudo. Isso é porque Paulo não está vivendo os dias atuais. A fé irracional está tomando conta da fé racional. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está usando a sua razão para entender a vontade de Deus para a sua vida. Não tem nada irracional. Os sinais, as maravilhas são maravilhosos. O nome já diz maravilha. Mas muitas vezes, porque buscamos as coisas sobrenaturais, nos esquecemos das coisas desse mundo, que é usar a razão que ele nos deu. É ouvir a palavra e deixar que essa palavra gere em nós entendimento mais do que ver sinais. Versículo 10. O que eu quero, diz Paulo, é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Então, o que o cristão, segundo Paulo, precisa fazer? Conhecer Cristo, saber que conhecendo Cristo ele vai ser perseguido, ele vai ter pessoas olhando para ele de olhar estranho, vai ser recriminado. Você é crente? Logo vi que você é crente. Você vai viver os seus dias com seus amigos, você vai àquele churrasco maravilhoso, né? Mas você agora é crente, você está na igreja, você está seguindo Cristo, você lê a Bíblia, aí chega lá, tem aquele monte de coisas que você diz, puxa, isso vai me tirar da razão. Mas não tem mal nenhum beber só um copinho. Não, o pecado não está em beber ou não beber. O pecado chama-se desobediência. A Bíblia não fala nada do que pode e o que não pode. Fala do que deve e o que não deve, mas de uma forma muito sutil. Se o Espírito Santo está em você, ele vai dizer, isso aí não é bom para você, isso vai tirar você da sua razão, isso aí vai dar mau testemunho, isso aí vai fazer com que as pessoas não entendam. Então para seguir Cristo pode fazer qualquer coisa? Não pode não, irmão. Mas não pode mesmo. Ou melhor, pode, mas não deve. Porque você precisa estar focado justamente no alvo que é a ressurreição. Aí Paulo vai falar dessa forma dos sinais, né? Que é lindo aqui. A gente fica preocupado, às vezes, em querer ver os sinais. Bom, o poder da ressurreição não está no poder dos sinais. Você já viu pessoas que seguem uma religião, uma igreja, uma fé, pelo sinal que ela mostra? Eu conheço pessoas de várias religiões. Minha família é muito miscigenada. Tenho amigos e parentes que seguem religião A, porque lá acontece coisa sobrenatural. E eles ficam encantados, e são coisas realmente que você fica tentando encontrar resposta e não acha. Aí vai na outra, acontece, é outra religião totalmente diferente daquela, aí você chega lá e encontra coisas maravilhosas. Irmãos, se você está focado na ressurreição, os sinais não podem atrair você. Os sinais devem seguir você. Onde você estiver, haverá prosperidade se você estiver em aliança com Deus. Onde você estiver com Cristo, os milagres vão acontecer na sua vida. E não vai depender de alguém, vai depender exclusivamente de você e Deus. Como é interessante viver com Cristo e saber que tudo isso está disponível. O único e melhor sinal, maior sinal, e não tem palavras para descrever, é aquela cruz vazia, que um dia Cristo precisou, em obediência ao Pai, subir nela. Eles não prenderam Jesus, eles só levaram Jesus para cumprir a missão. E a missão dele estava focada na ressurreição. Então o nosso alvo também precisa ser
a ressurreição. Para encerrar, versículo 11, está escrito: para de algum modo, de alguma maneira, mesmo sendo eu, às vezes, errado, limitado, às vezes eu erro e tenho que de novo me arrepender, sim, faça isso. De algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Talvez, para os dias de hoje, esse seja o maior desafio, porque prioridades e necessidades estão se confundindo. Você não está aqui porque você atendeu um convite, porque era necessário. Muda isso no seu pensamento. Você está aqui porque você priorizou o que o Espírito Santo fez com você. Você priorizou. Sim, mas eu estou aqui porque meu parente vai se batizar e você está aqui porque o Espírito de Deus ainda está sobre você. Porque se você não tivesse nada de Deus, você diria para aquele que lhe convidou, o seu convidante: hoje não dá para ir não, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque você aceitou esse convite. Você pode se colocar de pé. Eu quero fazer uma breve oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Peço nesse momento que você não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Feche os olhos. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Pode ter certeza disso. Mas Ele não coloca as prioridades para você. É você quem escolhe o que você prioriza nesta vida. Eu lhe aconselho a priorizar Cristo e viver com o seu coração, a sua mente, seus olhos no alvo da ressurreição em Cristo. Esta é a verdadeira Páscoa que nós podemos comemorar. Mantenha-se focado na ressurreição. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de ouvirmos a Tua doce voz através da pregação da Tua palavra. Teus filhos e filhas sairão daqui, Senhor, avivados no seu coração, usando a razão para pensar um pouco sobre suas próprias vidas. Trabalha, Senhor, que o Teu Santo Espírito traga esclarecimentos, seja a direção. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. E que todos digam amém.